Há 2 semanas, o programa Linha Verdade vinculou uma matéria falando da história da Cleice Raupp da Cunha, ela que é moradora do bairro Brasília, aqui em Criciúma. Esse caso, na verdade, ganhou repercussão nacional depois que a mãe dela, a avó, gestou o próprio neto. E o repórter João Zanini, então, fez uma matéria, conversando com a família, falando da luta dela depois da perda da guarda das crianças, que é a Júlia e o Arthur. A gente vai acompanhar um pouquinho da matéria agora. No ano de 2015, uma situação chamou a atenção para todo o Brasil e até em nível mundial. Um caso de amor aqui na cidade de Criciúma. A Gleice, que mora aqui nessa residência, por não poder ter filhos, tinha um sonho de ter um filho dela, realmente dela mesmo. Então a mãe dela, em um ato de amor pela filha, já de mais idade, no ano de 2015, realizou o processo de fertilização in vitro. O embrião de um companheiro na época da Gleice foi colocado, foi inseminado nessa mãe dela, na dona Nivaldo. Em 2015, lembra desse caso? Esse caso passou aí para todo o Brasil, da fertilização in vitro que foi feita. Gleice, essa fertilização na época ela foi feita porque você não pode ter filho. Exatamente. Na verdade, eu fui diagnosticada aos 17 anos que eu não tenho útero. E aí, a partir daquela data que eu descobri, o médico disse que as opções de maternidade seriam adoção e barriga solidária. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e falei, o dia que eu quiser ser mãe, eu vou adotar uma criança. E a mãe, no mesmo momento, se prontificou e disse para mim, quando eu tinha 17 anos, Gleice, quando você quiser ter um filho, eu vou ser a sua barriga solidária. Então, daí, foram passando os anos e quando chegou o momento de ter filhos, eu adotei, junto com meu ex-marido, e a mãe fez a barriga solidária do meu segundo filho. Sim, eu prometi a ela, como ela falou antes, desde o momento que ela foi diagnosticada que não poderia ter filho, eu me prontifiquei por livre e espontânea vontade na hora, Eu vou ser a barriga solidária. Desde o momento que precisa, eu estou pronta, se eu tiver hábito, Graças a Deus fiz todo o exame. Corri esse risco, mas corri esse risco para minha filha, Quando que você perdeu a guarda das crianças? Gleice, faz quanto tempo isso? Fazem 8 meses já, desde setembro de 2020, As crianças foram para as férias com o pai delas e simplesmente não voltaram, E aí começou a minha luta no âmbito do judiciário, para provar que eu não era aquilo que ele estava alegando, Que ele alegou que eu era uma pessoa depressiva, que não teria condições de cuidar das crianças. E com a minha advogada eu consegui provar com relatórios de escola, relatórios de médicos que cuidam das crianças, no que elas precisam, relatório de todos os colegas de trabalho que trabalham comigo na prefeitura de Criciúma, de que eu não era essa pessoa que me colocaram, Você fez aí, então, uma consulta psicológica no Fórum da Comarca aqui de Criciúma, para ver se você estava apta a ter a guarda das crianças. Foi uma entrevista, uma conversa de 40 minutos? Isso, na verdade, assim, ela não é nem psicóloga do fórum, ela é uma perita contratada, não é uma profissional do fórum, é uma perita contratada de fora do fórum para fazer essa entrevista, pedida pelo pai das crianças, Ah, entendi. E aí ela alegou que você é depressivo e não tem condições de ter as crianças. Isso, aí ela alegou, porque no momento da entrevista ela ficou mexendo na parte de separação, na parte de traições, na parte de violência psicológica que eu vivi todos esses quase 5 anos. Então, no momento da entrevista eu acabei chorando, porque daí mexeu no passado, mexeu em toda a tristeza que eu vivenciei no final do casamento e durante esses 5 anos com violências psicológicas que ele faz comigo. A minha advogada aqui de Criciúma, que é uma excelente profissional, ela pediu, eu reuni toda a documentação de provas de que eu não tenho problemas com depressão, que as crianças não estavam sendo negligenciadas, relatórios médicos de escola, eu juntei no processo. Nisso, o promotor do Ministério Público fez um relatório de 32 páginas alegando todos os erros que aconteceram no meu processo e que as crianças não deveriam ter sido tiradas de mim. Você deu algum motivo
para esse seu ex-marido achar que você não era capaz de criar essas crianças? Não, em nenhum momento eu dei ele achar que eu não consigo criar as crianças. Na verdade, ele quer porque para ele financeiramente é muito melhor as crianças lá. Então, por isso que ele quer as crianças, mas nunca dei motivo nenhum. Ele sabe, inclusive, que eu sou uma mãe super boa e dedicada com as crianças. Ele tem consciência disso. Bom, então você acompanhou aí a matéria do João Zanini, conversando com a família sobre esse caso, né, a guarda das crianças que a Cleice acabou perdendo, porque de acordo com o Ministério Público, foi feita uma perícia psicológica e ela foi considerada inapta, né? Ou seja, falando em palavras simples, que ela não teria condições emocionais e psicológicas de criar as crianças. Bom, esse caso ganhou bastante repercussão e foi parar no Ministério Público. Por isso, aí nos últimos dias foi publicado um parecer falando sobre essa perícia. Olha só, esse parecer tem 35 páginas, tá aí na página 5, onde fala a parte que fala que o motivo, né, que ela perdeu a guarda das crianças, que a requerida demonstra estar em sofrimento psíquico, o que tem lhe impedido de visualizar as necessidades mais sensíveis dos filhos, principalmente do ponto de vista psicológico. Esse parecer do Ministério Público, então, que foi feito aí nos últimos dias, ele foi por meio do terceiro promotor de justiça, o Alexsandro Teixeira da Cruz, que solicita, então, uma nova perícia psicológica a respeito da condição da Cleice, que é a mãe das crianças. Nesse laudo, olha só, nesse parecer, também na página 33, diz o seguinte, que esse laudo, né, essa perícia psicológica foi marcada por graves falhas que transitam pela metodologia empregada, assim como pelos aspectos formais e que existem severas dúvidas sobre o acerto das suas conclusões de mérito. E ainda fala que foi uma decisão tão grave de inversão da guarda, culminando na ausência da convivência com a genitora. Esse foi justamente o caso, né, que esse motivo que esse caso veio à tona novamente, em que as duas, com certeza você teve acesso a esses vídeos, as duas falam muito emocionadas sobre a dificuldade de estar longe dos filhos e dos netos também. Um outro trecho da página 33 desse parecer do Ministério Público diz que a realização, né, então pede a realização de uma nova perícia psicológica por outro profissional da área da psicologia e não a subscritora do primeiro laudo. Lembrando que essa segunda perícia, no caso, não precisa necessariamente substituir a que já foi realizada, mas que ela teria então o objetivo de subsidiar de forma mais completa e confiável, ou seja, essa segunda perícia solicitada pelo Ministério Público não irá substituir aquela que já foi feita, mas sim servir como uma forma de complemento. Já na página 34, diz que agora, próximo do período de férias escolares, o parecer então diz, né, que parece razoável que a guarda seja compartilhada entre ambos, pai e mãe, na proporção de 50%. E ainda fala que é necessário acompanhamento de perto por assistente social. Todo mundo sabe, né, então, dessa questão da família. A Cleice tinha um companheiro, eles acabaram se separando e agora as crianças estão sob a guarda do pai. Na página 34 desse parecer do Ministério Público, diz que considera também importante, para o período em que as crianças estiverem de férias, que sejam fixados dias e horários fixos para o contato do ausente para os filhos, ou seja, quando as crianças estiverem com a mãe, que durante esse período eles tenham algum contato, ou por telefone, ou por internet com o pai. E quando se inverter, o contrário, né? Quando elas estiverem com o pai, que elas tenham então um tempinho reservado para ter um contato com a mãe. E por fim, lá no final desse parecer do Ministério Público, na página 35, diz que a mãe passaria então por 2 anos seguidos o Natal e o Réveillon com as crianças, considerando-se a anuência da genitora, e que depois essa ordem seria invertida. Esse parecer então foi assinado pelo Alexsandro Teixeira da Cruz, que é o terceiro promotor de justiça. Então, simplificando para você que está acompanhando a gente, né, esse caso ganhou repercussão, foi parar no Ministério Público, foi publicado um novo parecer que pede então uma nova perícia psicológica a respeito da situação da Cleice, que é a mãe das crianças, né? Inclusive a gente viu aí na matéria do João Zanini, elas falaram da situação, e esse caso então que veio parar no Ministério Público agora,
o promotor pede um novo laudo, né? Na verdade, uma nova perícia psicológica que daria então mais tempo e mais condições para que essa mãe e essa avó tenha contato com as crianças. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, assim como você viu na matéria 2 semanas, e agora as informações desse parecer a gente vai continuar acompanhando aqui na RTV e no Linha Verdade.